Boa noite, galerinha que está sempre ligada aqui no Cast Arretado. Hoje, mais uma vez, professor André, com o nosso podcast Fé na Educação. Nosso podcast ele tem essa pegada aí, né? De fé, sempre trazendo pessoas ligadas à fé, à religião e à educação. Então, vocês já estão acostumados aí a sempre estar ouvindo o nosso bate-papo com pessoas que são ligadas à fé, à educação, mas isso não quer dizer que a gente vai também, de vez em quando, trazer uma pessoa fora dessa vibe aí, né? E hoje, tenho aqui uma convidada muito especial, uma pessoa que tá nessa vibe aí da fé e da educação, você vai ver nesse nosso bate-papo, que é a professora Thaíse Lopes, a nossa amiga Thaíse Lopes. Thaís, muito obrigado pela sua presença. Boa noite e seja bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite para todas as pessoas que estão acompanhando. Boa noite, André, boa noite ao Cast Arretado. Que legal, que alegria estar aqui com vocês. Então, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui, viu? Então, a professora Thaíse, primeira novidade para mim, viu, Thaís? Thaíse, né? Thaíse Lopes. Primeira novidade, Kelly. Eu não sabia do seu nome, não Kelly. Sabia, mas eu conheço a professora Thaíse há um bom tempo, mas eu conheço ela como Thaíse, né? Estou aqui com a obra dela que daqui a pouco a gente vai falar. E quando eu estava olhando aqui as obras de Thaíse, aí eu vi que tem o nome Kelly aqui. Foi novidade para mim. Então, a primeira novidade é essa, viu, Thaís? É Kelly Thaíse Lopes. Então, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vinda. Thaíse, então, surgiu no meu coração o convite de lhe chamar para esse podcast porque você tem tudo a ver com o tema do nosso podcast. Tem tudo a ver. Primeiro, que é o tema religião, né? Que é o primeiro bate-papo que eu vou provocar com você, que é em relação à religião, à sua formação, e educação. Né? São duas coisas que fazem parte da sua vida. Sim. A religião ou as religiões e a educação. Você é professora. Sim. Né? Hoje a professora Thaíse, como professora, ela está onde? Trabalhando aonde? Hoje eu estou na UFPB, estou no curso de Ciência das Religiões na UFPB, e eu sou professora também de uma universidade norte-americana que é a Amber. É a Ivy Amber Christian University. Na Amber, eu sou diretora acadêmica, mas também desenvolvo a docência lá. E na UFPB, eu sou professora do curso de Ciência das Religiões. Certo. Então, daqui a pouco a gente fala sobre essa... É a Universidade Amber? Isso. Universidade. Eu vou provocar, também vou perguntar sobre a Universidade Amber. Sim. Mas, vê só, eu vou chamar a Thaís, vou deixar a professora para depois, favor. né? Thaís, eu conheço Thaís há um bom tempo. Eu conheço Thaís, ela era, eu acho que talvez uma adolescente, ou chegando na juventude ali, né? Thaís participava ali da comunidade Doce Mãe de Deus, no Ministério de Dança, né? Isso. Ministério Sim. de Dança. Primeiro, como foi que você conheceu a comunidade? E como foi que a dança entrou na sua vida? Tá. Eu sempre fui muito ligada às artes. Sempre gostei muito da literatura, da dança, da música. E a comunidade, na realidade, ela, digamos que é resultado de uma jornada da minha família. Minha família sempre foi muito religiosa e era já ligada à comunidade. Então, eu conheci, vamos dizer assim, por causa da minha família, né? Na adolescência? Na adolescência, sim. E a comunidade, especificamente, eu comecei a desenvolver uma jornada por lá, vamos dizer assim, né? Uma caminhada. Mais especificamente, ali no Emanuel, acho que em 2006, 2005, mais ou menos, há muito tempo. Né? E a partir do Ministério de Dança, né? A partir do Ministério de Dança. Tudo surgiu na dança. Digamos que era o contato principal, assim, o meu elo principal com o transcendente, assim como a gente chama, né, na academia, mas com Deus, né, a partir da minha fé. Então, você conhece primeiro a dança e depois a comunidade, ou foi na comunidade que começou a dança? Não, digamos que na comunidade eu tive esse contato maior,
era a forma como era a forma que eu encontrava, assim, de expressão nessa comunicação mais direta com Deus, né? E era a forma, digamos, que eu utilizava para essa missão mesmo de evangelizar. Então, a minha expressão corporal era uma expressão de devoção mesmo, né? Então, era um momento que eu conseguia, de fato, me conectar, assim, de forma completa, vamos dizer assim, né? A dança tem essa representação, assim, muito forte para mim, até hoje. De conseguir, de fato, me encontrar e nesse encontro encontrar a Deus, sabe? Eu sinto muito isso nessa representação, nas representações artísticas, né? O meio artístico soma muito nesse sentido para mim. Eu, eu lembro, viu, de Thaís lá, evangelizando, fazendo ali a sua missão pela dança. Eu lembro muitas vezes. Lembro de você atuando nos espetáculos, nas Sim. missões ali. E lembro também dos ensaios que acontecia lá. Eu morava, né, na comunidade. Sim. E você tinha uma turma. Você lembra de algumas meninas ali do. Diga aí Lembro. o nome de algumas. Rosane, Que a nossa, gente como era termina bom. fazendo uma homenagem, mandando um Com abraço para cada uma, né? certeza. Rosane, nossa, como tem um carinho por elas. Rosane, Rosane, esposa Adna, do, Neto. de Neto, que é procurador da República. Não sei se ele ainda. Isso, ele é. Neto, se um dia você estiver vendo a gente falar, um beijo pra você, um saudade. Eu tenho eu também tenho um carinho muito grande por Neto. Eu conheci ele como procurador da República, se eu estiver enganado, me corrijam. Assim. E Rosane, eles trouxeram a devoção a Santa Giana, de Santa Isso. Giana para a comunidade. Eu acho que foram eles Foram que eles. apresentaram. E hoje, muita gente na comunidade Doce Mãe de Deus tem o nome de Giana. Tem muitas meninas com o nome Gianas, devido à devoção a Santa Giana, que Neto e Rosane trouxeram. Né? Santa Giana, padroeira aí, né? das gestantes, principalmente que tem dificuldade, né, da gestação. Então, um beijo, Rosane, um beijo, Neto. Tomara que um dia a gente se encontre por aí. Então, Rosane, quem mais? Adna também. A Adna Cruz. Temos as meninas Maiara, Tassiane, Bruna, uma juventude muito querida, Maiara, irmã de Wendel. Maiara trabalha na comunidade hoje, ela tá ligada, né, mais direto à comunidade. Os filhos de Maiara são os meus alunos, né? Tem Maxwell, no nono, tá saindo agora, tá indo pro IF, passou lá no IF, e Gustavo Guga, que é do primeiro ano. Tem aquela turma boa ali, né? Muito boa, foi muito especial. De alguma forma você tem contato assim com elas, oi, de vez em quando vê? Uma vez ou outra. Tem um pouquinho mais com Rosane. E com você tem mais Rosane eu contato tenho um com pouco Rosane? mais, Então manda um abraço pra ela por mim, quando falar com ela. Zane, se você estiver ouvindo, receba um abraço. Zane é uma pessoa muito querida, né? Muito que gente contribuiu boa. muito naquele tempo. E uma pessoa... É muito assim como você, né? Muito carismática, uma pessoa muito boa, que gosta de ajudar. É muito bom encontrar pessoas assim no nosso caminho. Naquela época ali, na adolescência, juventude, você tem uma experiência com Deus, né? Pela arte, né? Sim. Pela dança. A gente percebe em muitos lugares, tanto na igreja católica, nas igrejas evangélicas e em outras denominações também, a arte e a dança, que você conheceu também, a dança como uma expressão de louvor a Deus. Sem dúvida. Na dança. Sem dúvida. É muito bonito quando a gente vê Ministério de Artes pela dança, né, que leva a Assembleia a louvar a Deus, né? Ver Deus ali na dança, né? Sim. E você fez isso. Obrigada, André. Sim, esse exercício ele é possível e ele acontece, né? Então, assim, para mim especificamente, é até interessante você falar sobre isso, né? A gente nem combinou nada disso. Não, mas é bom assim, Mas é bom assim, mas assim, a dança para mim, os momentos, né, de dança foram os momentos em que eu tive maior experiência com Deus, sem dúvida. Era um momento em que, de fato, eu conseguia me conectar diretamente e de forma completa. Eu estava completa nesse contato, né, e nessa busca por Deus. Então, de fato, assim, é um tempo bem precioso da minha história, sabe? Bem precioso. Essa representação artística, para mim, ela é muito importante, né? Então, vez por outra, eu fico paquerando como voltar, tenho buscado. Muito bem, porque ótimo. é necessário, né? É necessário. Temos aqui Luiz Lima, né? Dizendo, agora vai, chegou a hora. Tem Anne, oi, Anne Chan. Luiz Lima tá dando boa noite.
João Vitor, sócio da rua, é o nome do perfil da pessoa. Boa noite, né? Cláudia da comunidade, abraço para Thaís e André, Deus abençoe Cláudia. vocês. Muito carinho. Cláudia que está me recebendo de volta lá na comunidade Doce Mãe de Deus. Cláudia é viu? formadora? Sim. Um beijo, sim, Cláudia. sim, Cláudia, sim. a gente conversou hoje pelo WhatsApp. Aí, Glória da comunidade também, Glória Santos, boa noite, saudade, Thaís, esposa de Mauro, minha sogra. Glória, né? Glória, esposa de Mauro. Então, um beijo para vocês, depois eu vou passando por aqui também e olhando os recadinhos. E aproveitando, vocês que estão assistindo, quem não curtiu ainda o canal aqui do Cast Arretado, deixa aí o seu like, né? João daqui a pouco coloca aqui na telinha também os dizerzinhos aí, né? Então, curte aí esse vídeo. Se você não segue o canal Cast Arretado, já passa a seguir, se torna um inscrito e ajude este podcast, esse canal Cast Arretado, que é um dos canais que mais cresce do podcast aqui na Paraíba. Então, acompanhe a gente aí de pertinho. Thaís, então, você tem essa experiência pela dança, né, na comunidade e faz uma caminhada vocacional, né? Também Sim, na comunidade, também. faz esse processo. Mas é uma estudante. Sim. É uma estudante na época, né? Fez o Enem? Na época, Não era ainda Enem, era o PC. Era... PCC, PCS, PS. Tem Era um umas nome, letrazinhas sim. assim, não era? Era. PSS. PSS, né? Que era por segmento, era isso. escalonado, alguma coisa assim. Exatamente, era por ano e também poderia fazer no final, acredito que era alguma coisa assim. Aí foi interessante, porque na época que eu fui fazer, eu estava estudando junto com uma amiga, Leidiana, e Leidiana, um beijo para você. E a gente estava ali, nossa, e agora? Tão jovem, né? E eu disse, eita, Leide, eu acho que eu vou fazer psicologia. Aí ela estava olhando e disse, Thaís, olha só, vamos abrir o curso de Ciência das Religiões. E é a tua cara. Eu disse, não, Leide, deixa de história, eu vou fazer psicologia mesmo. Mas é a tua cara que tu não faz. É sério, porque como ela me via muito, né, na comunidade, sempre estava ligada à religião, ela... Aí eu fui olhar, né, o curso, gente, mas que curioso. Eu vou fazer, vou tentar. E aí fui. Na minha cabeça, né, naquele momento específico, eu imaginava a ciência da religião mais num contexto teológico. Eu imaginava como curso de teologia que eu já realizava. Né? Eu gostava de estudar, então eu estudava assim a teologia. E eu me deparei com uma outra realidade, porque na ciência das religiões, a gente vai trabalhar na realidade com a diversidade religiosa. Né? Na teologia, a gente parte do pressuposto da fé. Na ciência das religiões, não. A gente parte da ciência da academia ligada à configuração do que é a religião, com o que ela representa para a sociedade, né? A importância dela para a sociedade, enfim. Eu lembro que foi bem marcante para mim, assim, compreender esse outro universo, né? Dessa diversidade. E aí eu fui me encantando com o curso, porque eu fui conseguindo compreender essa diversidade e me encantando com a ideia de respeitar, né, de conhecer esse respeito, entendendo que esse respeito era uma forma também de amor. Sim, né? Então, estava ligado à minha representação de fé, inclusive, que é cristã. Thaís, eu vou abrir um parênteses no assunto, eu vou continuar daqui, de onde você falou aí, na chegada do curso de Ciência da Religião, mas é uma curiosidade que eu tenho com todos os convidados aqui. Eu sou professor de ensino fundamental, e eu tenho uma curiosidade sempre de saber dos meus convidados como era a vida deles como alunos nas escolas, no fundamental ali. E uma pergunta que geralmente eu faço. Thaís, era uma boa aluna ali? Ensino fundamental, sexto, sétimo, oitavo ano, ensino médio. Era uma boa aluna? Tenho que falar sobre isso. É tão interessante essa história minha, porque há um percurso de fundamental 1 e 2 muito difícil para mim. Porque eu não conseguia me encontrar na estrutura tradicional em que eu era inserida nas escolas. Então, eu tinha bastante dificuldade, na verdade, no ensino fundamental e médio. Eu consegui me encontrar na educação básica, mais especificamente no sétimo, na época era a 7ª série.
como foi que eu consegui me encontrar? E é bem interessante falar sobre isso, depois eu vou explicar por quê. Eu me encontrei a partir de um professor que se chama Marcos, que eu queria até encontrá-lo um dia novamente, porque ele passou uma atividade de redação. E eu lembro que quando ele passou essa atividade de redação, quando ele devolveu a atividade, eu tirei 10. E aquilo me chamou a atenção, porque eu não era tão bem nas aulas. E por que 10, né? E aí, estava nessa estrutura de redação e eu passei sempre a tirar essa nota máxima, 10. Então, aquilo me chamou a atenção, porque eu conseguia desenvolver bem a redação, eu era muito ligada às artes e à literatura, e esse era o meio em que eu me encontrava dentro da educação básica, né? Então, naquela época, a gente não tinha essa estrutura como tem hoje, de conseguir compreender a pessoa, as pessoas e sua diversidade Sua e particularidade. e a sua particularidade, né? Então, eu lembro muito de eu chegar à escola e o mundo da professora ser um outro mundo. Havia o meu mundo particular em meio àquela sala de aula, então foi muito difícil. Hoje, a gente conseguiria caracterizar bem o que eu estava passando naquele momento. Hoje, sim, mas naquela época, não. Né? Então, por isso que é tão importante assim, a verificação das professoras em relação ao aluno e a particularidade dele. Né? Esse professor Marcos foi o professor que, digamos que, conseguiu me alcançar, né? Porque ele conseguiu trazer para mim aquilo que eu tinha habilidade de realizar e aquilo que gerava hiperfoco para mim, vamos dizer assim. Né? Então, era pela literatura, era pelas artes e estava ali, né, o meu direcionamento. Então, partiu disso. E eu lembro que eu gostava muito de me expressar a partir da escrita mesmo. Então, eu gostava muito de escrever e eu guardava tudo aquilo, né? Então, essa era a minha expressão. O embrião dos livros que Sim, viriam. sim. E aí, esse encontro, digamos, de novo, em relação à educação, se deu no curso de Ciência das Religiões. Olha aí. E com a professora Neide Miele. Isso, calma. A gente vai chegar no assunto Neide, professora Neide. Neide Miele. Neide Miele. Miele. Pronto, a gente vai chegar já, que eu quero saber mais também sobre a professora, que você tem muito carinho por ela. Muito. Né? Então, vocês, na educação básica ali, você sempre estudou em uma escola só? Não, eu passei por várias escolas. Lembra de algumas? Lembro, sim. Professor Ramalho. Eu lembro muito do professor Ramalho, Paulo Freire. Aí depois Hipócrates, classe A. Paulo Freire é onde? Ai... Porque tem uma escola Paulo Freire lá no Gás, não é aquela não. Não. Ela não existe mais. A verdade, eu acho que nenhuma dessas escolas Hipócrates. existem mais. Hipócrates era na Epitácio. E classe A também na Epitácio. Na Epitácio. Aí foi ali que fez o ensino médio. Ali que eu fiz o ensino médio. E dali foi quando eu parti para a universidade. É uma coisa que toda vez que eu pergunto sobre a educação básica, ensino fundamental e ensino médio, sempre as pessoas citam um professor ou uma professora, sabe? E isso é tão legal, Thaís, que eu gosto de conversar muitas vezes o bate-papo chegando nesse lugar, porque é ali que muitas vezes a gente desperta para a nossa jornada, sabe? Sem dúvida. O professor Saulo, que a gente estava aqui conversando no último nosso podcast, ele dizia, olha, André, professor fulano lá, que geografia, que assim, passou para mim um trabalho, e a professora disse, olha, Saulo, você tem esse foco, e ele despertou para isso. É como você está dizendo, professor Marcos, Professor né? Marcos. O professor Marcos teve um olhar. Sim. Então, assim, serve muito para nós professores, né? Ter esse olhar da particularidade de cada aluno. Né? A diversidade, as particularidades que um aluno, ele não pode, e geralmente não é bom em tudo, né? Às vezes a gente cobra de um aluno que ele seja bom em matemática, português, geografia, matemática, e tudo. E às vezes a gente vai perceber que o futuro dele está em outra situação. Sim. Né? Que a gente pode ajudar a passar por esse processo, né? E muitas vezes olhar com um olhar mais fraterno, com um olhar mais materno mesmo, né? Para os alunos.
Então, acho que nós precisamos muito disso na educação. Muito. Até porque, assim, quando eu estava na educação básica, que foi o que eu desenvolvi primeiro, assim que eu concluí meu doutorado, que foi no ensino religioso. Você foi professora de educação básica? Fui professora de educação básica. Tive essa alegria de viver essa experiência no ensino religioso. Assim que eu concluí o doutorado, foi, digamos que o meu primeiro trabalho, né? A minha inserção ao mercado de trabalho. Foi com o ensino religioso na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Eu ia perguntar se era escola particular ou pública, mas foi na Prefeitura. E, assim, eu lembro muito de falar na BNCC e trabalhar a identidade, né? E trabalhando o respeito, identificando o eu, o outro e a particularidade de cada um. Então, cada pessoa tem a sua habilidade, né? E como é importante quando o professor consegue compreender que há essa diversidade, essa particularidade, né? Então, eu penso que a gente precisa, assim, caminhar e avançar muito nesse sentido, né? De compreender essa diversidade e essas habilidades. Eu penso que nós temos, assim, estudantes geniais que não conseguem se encontrar porque precisam, muitas vezes, se basear no método, o único método que o professor tem a envolver, a desenvolver em sala de aula, né? Então, é, inclusive, assim, muito sofrido, né? Eu sei porque eu tive essa experiência, né? De, muitas vezes, não conseguir me encontrar mesmo e aí eu me fechar na minha vida particular, né? Eu sou muito criativa, assim. Por exemplo, a gente vai chegar lá nos Estados Unidos ainda, mas eu sou muito calma e tranquila, mas a minha cabeça ela é muito agitada. Então, por exemplo, eu pedi para você, né? Manda a localização bem certinho, porque eu não vivo sem isso, mas porque eu não vivo sem isso? Sim. Porque para dirigir, eu vou para um local, eu tenho que ir sempre com localização, porque quando eu estou dirigindo, eu estou atenta ao trânsito, ao trajeto, mas minha cabeça está trabalhando em inúmeras coisas ao mesmo tempo. Então, eu não tenho essa localização espacial tão inteira de tudo que está ao redor, porque eu sou muito isso, né? Então, por mais que eu seja muito calma, né? Transparência ser... Mas por dentro tá a mil. Isso, muito. Eu trabalho, eu digo assim, que às vezes talvez eu trabalhe até dormindo. Porque a minha cabeça não para. Eu termino um projeto e eu já estou imaginando qual outro projeto que eu tenho que desenvolver, o que eu tenho que fazer a mais, assim. E essa, digamos que é muito a minha habilidade, né? Eu gosto muito de pensar em inovação naquilo que eu estou desenvolvendo, principalmente em gestão, né? Então, assim... como eu queria que aquela criança específica tivesse sido alcançada nas habilidades dela e tivesse a oportunidade que ela merecia ter, né? Mas aí eu tive esse professor Marcos, né? Que conseguiu me encontrar naquilo que era a minha habilidade, né? E que gerou essa esperança em relação a me encontrar em meio a todo aquele universo, né? E tudo aquilo que, de certo modo, para mim era violento, né? Porque eu não conseguia me encaixar naqueles métodos e eu ia gerando dentro de mim aquilo que era necessário para conseguir conviver com toda a realidade, né? Um abraço, professor Marcos. Um abraço. Não sei nem se... Onde anda? Se eu já pesquisei, ainda, né? já pesquisei, mas não encontro. Tudo bem. Queria encontrá-lo, queria muito. Então, Thais, aí... A gente fecha o parênteses, né? Da educação básica e ensino médio e tal. E você pensava fazer psicologia. Sim. Né? Tinha esse pensamento aí. Alguém te fala, uma amiga, né? Alguém te fala que tá abrindo um curso na UFPB que era Ciência da Religião. Isso. Um curso novo. Sim. E aí você aceita esse tal convite, né? Faz a prova, vamos dizer assim, inscrição, como é, né? Na época era PSS, né? Isso. Fez aquele processo lá seletivo. Entra, ingressa. Isso. E inicio ali em 2009. É a primeira turma. Primeira turma. Do curso de Ciência de Religião aqui na UFPB. Primeira turma, sou da primeira turma. A turma Neide Miele. Foi 2009. Então, esse curso abre em 2009. Você faz parte da primeira turma, ou seja, tudo é novidade e você está ali no meio, né? Sim. E a turma se chama? Neide Miele, a gente fez uma homenagem. Neide Miele, mas quem é Neide Miele? Neide Miele. Neide Miele é o Marcos, vamos dizer assim.
Neide Miele é a mentora do curso, né? Tem outros professores também que estiveram na origem desse curso, mas ela é, digamos que a principal pessoa. E ela desenvolve esse curso, né? Como falei com alguns outros professores, como a gente teve lá no início o professor Celestino, o professor Carlos André, né? E as aulas dela tinha, digamos que, uma diferença que fez a diferença na minha vida, né? E que, digamos, que me fez indicar para mim mesma que aquele seria o meu caminho, né? Digamos que a jornada acadêmica surge para mim a partir das aulas da Neide Miele. Interessante isso, né? Mas foi a partir dela. Eu não tinha essa visão e essa perspectiva de realizar especialização, mestrado, doutorado, Era concluir o pós-doutorado. curso e É, tchau. Então, era muito jovem, não sabia direito, assim, na verdade, por onde eu iria transitar necessariamente na vida profissional, mas eu tinha o sonho de criança de ser professora. Então, o curso de Ciência das Religiões me possibilitaria isso, né? Trabalhar na educação Na com educação, ensino em religioso. ensino religioso. E como eu era muito religiosa, vamos dizer Sim, assim, então eu disse, não, então me achei. aqui tá bom. Aqui tá ótimo. Só que aí eu tive muitas dificuldades. Então, você era católica, participa na época já Sim. na religião católica, e você vai participar, você vai ingressar em um curso, Ciência da Religião, que é um mundo de religiões, que é um mundo de diversidade. E como é essa experiência para você? Talvez você estava falando, né? Você fez teologia, assim, vamos dizer, pessoalmente você conhecia teologia cristã. E Uhum. aí, no curso de Ciência das Religiões, você não vai estudar só cristianismo. Sim. Você vai estudar um mundo das religiões, né? E como é esse encontro para você com as outras religiões? Olha, para mim foi muito delicado, né? Porque minha família é toda muito cristã, muito tradicional. E eu me deparo com a realidade da ciência das religiões. É, foi, digamos que, o início de uma grande crise de fé. Eu passei por uma Uhum. grande crise de fé, né? Porque eu precisava, eu estava conhecendo um universo que eu não tinha, Sim. nunca tinha nem me aproximado tanto e de repente estava me aproximando. E a Neide Miele, especificamente, ela era muito ligada às religiosidades, às expressões do Antigo Oriente. Uhum. Então aquilo mexeu muito comigo, né? E foi por onde, digamos, que eu iniciei todas as minhas pesquisas, que foi ali na Mesopotâmia, o Antigo Egito, né? Então compreender todo aquele universo, né? E toda a realidade. A gente não pode falar muito de religião naquele momento específico, mas toda organização que indicaria, de repente, alguma religiosidade naqueles grupos, me fez repensar muito o que era a minha fé. Né? E aí eu passei por um período, digamos que de crise mesmo, né? De Uhum. identidade em relação à Sim. fé. E me afastei para tentar compreender o que era tudo aquilo. Né? Então foi o meu momento de afastamento mesmo para, Você, você tira a armadura de uma sim, religião para poder conhecer as outras. vamos dizer Foi o assim, processo que aconteceu ali. aconteceu. E foi fantástico. Foi fantástico porque eu consigo, assim, digamos que é uma herança de todo mundo que faz a ciência das religiões, né? A gente conseguir alinhar a nossa fé e compreender que o outro tem a fé dele e que, da mesma forma como eu tenho um carinho pela minha fé, vamos dizer Sim, assim, sim. o outro tem e precisa ser respeitado, Isso. né? E, assim, se a gente consegue ter esse olhar de respeito pelo outro, a gente faz a diferença, assim, Faz. Com em certeza. tudo, né? A gente consegue ter um olhar bem respeitoso em relação ao outro e a gente sai do universo da intolerância e de tantas violências ligadas à religião, né? Então, o fantástico da ciência das religiões é isso, né? É esse pensamento realmente sobre o pluralismo religioso e o respeito por essa diversidade religiosa. Digamos que é a herança de quem desenvolve esse curso. Não tem como, assim, passar por ele sem ter esse olhar, sabe? Uhum. Então, é algo que eu guardo, assim, com grande preciosidade para mim, assim. É ter realmente esse olhar. E a experiência do ensino religioso é que foi muito fantástico, né? Porque
eu desenvolvi o curso, né, de Ciência das Religiões e sempre imaginava assim, como será que é a aplicação disso em sala de aula e para crianças, né? Uhum. Então, assim, foi um novo desafio. Eu iniciei no ensino religioso na pandemia e eu tive uma experiência de pandemia a partir 2019. de Não? 2000, eu concluí em 2020. Eu entrei em sala de aula na educação básica em 2021. Ah, sim, sim, sim. Foi a minha primeira inserção ao mercado de trabalho depois do doutorado. Ali eu estava desenvolvendo também pós-doc, que eu terminei doutorado e iniciei pós-doc. Tá, peraí. Você entra em 2009, em Ciência e Religião, né? Sim, E aí passa por esse processo aí religioso, acadêmico na sua vida, né? sim. Ali de conhecimento das religiões, aí tem essa crise, que eu acredito que é muito natural. Eu acredito Muito que... válida também. E válida, né? É, eu passei por esse processo também, em história. Quando eu fiz história, a gente, de certa forma, passa... quando eu fiz... a minha especialização é em ciência da religião. Eu não fiz a graduação de ciência da religião. Eu ainda não descartei, não. Tá? Não descartei, não. Tá? Quem sabe, vale né? a pena. Mas eu fiz a minha especialização em ciência da religião e me apaixonei. Me apaixonei pelo curso, me apaixonei pelo tema. Ali eu decidi ser professor de ensino religioso. Hoje eu trabalho com ensino religioso na sala de aula. E tive também em filosofia, né? Eu fiz filosofia e na filosofia a gente tem também esse contato com as ideias tão Sim. diferentes, né? Mas é muito válido. Eu digo para você também, Thaís, que eu me tornei um professor melhor. Um professor de ensino religioso melhor quando a gente passa pela ciência da religião. Sim. Sabe? Aqui, eu fui entrevistado aqui no estúdio por Ed Gley, no podcast, e a gente, em determinado momento, falando sobre as religiões, a diversidade, falando sobre as religiões de matriz africana, Sim. que sofrem tanto preconceito, a gente passa a ter um entendimento, mas tudo passa pelo conhecimento. Sim. O respeito, a diversidade, a tolerância religiosa, ela passa pelo conhecimento. Quando você conhece, tudo é diferente, né? Sim. E aí você passa por esse processo. E aí você, quando está chegando o final do curso da Ciência e Religião, você já tinha o desejo de continuar na academia? Sim, assim, foi de imediato, com a Neide Miele, e eu tive ali também a representação muito forte do professor Fabrício Possebon. São duas representações muito fortes para mim. O professor Fabrício Você lembra as Possebon, disciplinas deles, assim, que ele deles, o professor Fabrício Possebon também está ligado ao antigo, latim, ele é ligado a línguas, ao grego, sânscrito, leituras textos sagrados. Ele estava, naquele tempo, ele era ligado à literatura e sagrado, né? Aí Foi... eles dois ali Sim. te influenciou. Sim. Com o professor Fabrício Possebon, eu desenvolvi 2 projetos de iniciação científica. Foi o primeiro projeto ligado a um texto narrativo e o segundo projeto a literatura de Clarice Lispector, que foi A Hora da Estrela de Macabeia. E da graduação, eu já fui desenvolvendo a especialização e participando do processo seletivo para o mestrado. Se você participou da primeira graduação do curso, você fez parte também da primeira especialização, ou não? Não fiz. A especialização, na realidade, vou contar um segredo. A especialização não fiz lá, não tinha mais. Uhum. Eu fiz uma especialização lá no finalzinho do meu curso de graduação e fiz, na realidade, uma especialização privada. O meu Sim. interesse naquele A minha momento também foi privada. era pontuar para o mestrado. Sim. Então, na realidade, esse é o meu segredo. Fica aqui só entre a gente, tá? Tá bom. Mas meu interesse era pontuar. Sim. Mas eu desenvolvi um TCC bem bacana, foi ligado também naquele momento a narrativas também, a narrativas e comparativas, e segui para o mestrado com o Fabrício Possebon. Fabrício Possebon é uma pessoa também muito querida e bem importante na minha jornada acadêmica, que ele sempre acreditou em mim. Né? Então, ele sempre me convidava para participar dos projetos de iniciação Via a potencialidade ali, científica. né, Thaís? Ali. E assim, é bem bacana, porque ele repetia muito isso para mim. Né? Eu lembro até que, muito novinha ali na graduação, eu lembro que eu participei, fui premiada com uma poesia que eu escrevi,
E eu lembro muito, interessante, a representação do professor como é marcante para a gente. Eu lembro que ele comentou em uma postagem no antigo Facebook há muito tempo, falando assim que eu acredito, algo no sentido de tipo assim, ela tem futuro, eu acredito muito nela. E como aquilo foi representativo para mim, Isso né? é muito bom. Como tem força, né? Com A fala certeza. de um professor. E eu lembro muito na graduação de receber essa premiação específica e da força mesmo, né? Dele, assim, o professor Fabrício Possebon é outra pessoa que eu guardo, assim, com muito carinho. Aí você fez a especialização Aí ali. fiz a especialização privada ali no finalzinho da minha graduação, E em foi pro seguida mestrado. fui para o mestrado, fiz a seleção também, fui aprovada na seleção do mestrado lá no PPGCR, também na UFPB. Aí conclui o mestrado e o artigo, Seguida, o tema que você trabalhou no mestrado foi o quê? também foi com narrativas sagradas, foi com as tradições semitas, também é um elo comparativo entre narrativas lá da Mesopotâmia, também ligado ao Gênesis, na tradição judaico-cristã. Legal. Sempre, assim, a princípio, a minha visão, né, e a minha ligação acadêmica era ligada realmente às tradições e literatura sagrada, que é essa vibe, vamos dizer assim, lá da infância, Sim, né, sim. de conseguir se encontrar as narrativas. Aí vem o doutorado, Sim, pronto. É aí que eu que nem quer muda um chegar. pouco o rumo O das doutorado vai mudar o coisas. rumo Muda da um sua visão pouco. ali, do seu desejo de ciência e religião? Não. Não. Muda no sentido temático. Até ali eu Sim, muda o estava tema. até ali eu estava trabalhando com literatura, né? Literatura e sagrado. E no doutorado eu tive uma experiência, realizei uma mudança de eixo temático e passo a trabalhar mais com campo e contexto social. Né? O que causou essa mudança assim? Você lembra assim algo que A foi um própria, start? a própria pesquisa. Eu, na verdade, assim, a pesquisa de doutorado surgiu na minha experiência migratória lá em Orlando, né, nos Estados Unidos. Certo. E até então eu desenvolvia realmente sempre trabalhos ligados às narrativas, né, religiosas. E quando chego em Orlando, por questões pessoais também, mas também por questões de pesquisa, né, a UFPB me liberou, Aham. eu descubro que aquilo que eu realizaria como artigo, na realidade, teria todo o potencial para ser minha tese. Aqui no Brasil, morando no Brasil, você começa o doutorado, Exatamente. né? Quando você morava aqui no Brasil, qual era o eixo do doutorado assim? O que você queria fazer? Continuava ainda com a relação de literatura e sagrado, continuava com a mesma percepção. Então você entrou Sempre, nessa sempre, visão aí, sempre. nesse rumo. E aí você vai morar nos Estados Unidos. Você consegue essa... É uma licença que a gente diz? Essa Não, permissão? essa permissão, vamos dizer assim, né? Essa Essa permissão liberação. aqui na UFPB, essa liberação. Aí você vai morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos é que você muda? Exatamente. Porque eu fui para os Estados Unidos, na realidade, não para realizar um sonho meu, vamos dizer assim. Uhum. Fui para realizar o sonho de uma outra pessoa. Mas aí foi. Mas fui. Tá lá. Estou lá. E quando estou lá, preciso desenvolver algo que eu precisava voltar para a universidade. Eu sempre fui bolsista da CAPES, sempre, felizmente, consegui Sim. essas bolsas da CAPES, né? Então, precisava desenvolver algo para a universidade. E descubro que eu era, então, até ali, no momento, a primeira pesquisadora do tema em questão, que é o mapeamento, o perfil migratório brasileiro lá na Flórida Central e o papel socio-religioso das igrejas brasileiras. Mas esse não era o tema enquanto você estava no Brasil. Não. Esse tema vai surgir para você, vai entrar no seu coração quando você já está nos Estados Unidos. Sim. E aí? Porque assim, quando você tá em um rumo, você, opa, tá tudo caminhando aqui, tá legal, vai dar certo, vou ralar, mas eu sei. Mas não bate um desespero quando você se... Poxa vida, eu vou ter que recomeçar ou mudar a rota. Se você mudou esse rumo, é porque você foi convencida. Emocionalmente, racionalmente, você foi convencida ali. Beleza. Aí é uma parte. Aí é o... Mas será que... E aquele desespero assim, meu Deus, eu vou... E agora? E agora? Vou E agora? recomeçar. Isso aconteceu com você? Esse desespero aconteceu comigo e aconteceu com o professor Fabrício Possebon. Imagina, seu orientador. Sim.
Ele ficou desesperado. Thaís, não inventa. Só que eu não conseguia. Estava na minha frente e eu corri muito. Eu escrevi, eu lembro que, como eu falei, lembra que eu falei que eu sou uma pessoa muito calma, mas a minha cabeça não para? Pronto. Quando eu fiz todas as pesquisas em todas as bases e percebi que o tema era meu, que eu era a primeira pesquisadora, eu não dormi. Comecei a escrever. Escrevi o projeto inteiro. E enviei para ele, olha, eu vou mudar de tema. E eu lembro que ele ficou desesperado, assim, mas como assim, Thaís? E, assim, desesperado mesmo. Né? Eu disse, eu preciso mudar. Nossa. Porque é uma caracterização bem importante, porque quando a gente fala sobre perfil migratório, a gente vai tentar conseguir compreender a razão, por exemplo, da imigração. Sim. E aí a gente consegue ter respostas de pessoas que indicam, Sim, olha, com certeza. foi por desespero, Aham. pela violência, pela falta de segurança, pela qualidade de vida. E a gente é, digamos que, porta-voz acadêmica para a academia, para as políticas públicas. E você vendo isso de perto, Exatamente. vivenciando de alguma forma, eu acho que foi uma luta desigual, né? Você se sentiu, como diz o profeta, você se sentiu ali seduzida, né? Muito, pelo tema, né? Sem dúvida. Aí, enfim, pronto. Aí você... Um beijo, viu, Luiz Lima? Acho que Luiz Lima é de lá, né? Que ele fala que, pelo que eu entendo, Luiz Lima, ele deve fazer parte também do Ciência e Religião. Ah, sim, é meu aluno da UFPB. Sim, tá aqui mandando querido. um abraço. Aí ele diz, Um abraço, Luiz. Sua fala faz todo sentido. Tipo assim, me incentivando a fazer Ciência da Religião, né? Muito obrigado, viu, Luiz? Eu não descarto, não. Quem sabe eu tenho um carinho, um carinho pelo tema, né? Eu gosto. E aí, quando você tem essa experiência nos Estados Unidos, no contato com imigrantes, você foi imigrante? Sim, não porque eu saí do Brasil e fiz toda a experiência de imigrante. Pronto, você foi imigrante, já mãe, nos Estados Unidos. Luan, né? Luan. Um beijo, Luan. Luan. Como meus alunos me chamam tio André, viu? Um beijo, Luan, do tio André. E aí, você nos Estados Unidos, em contato com muitas pessoas, imigrantes, muitos brasileiros. Muitas. Deve ter também tido contato com pessoas de outras nações. Sim, né? o tempo inteiro. E aí você vê a situação dos imigrantes, mas como colocar a fé, as religiões, né? Como é que isso vai acontecer nessa pesquisa? Como? Assim, o meu panorama assim de pesquisa foi bem extenso. Assim, eu falei com brasileiros, com igrejas, com líderes religiosos de várias igrejas de denominações diferentes. Cheguei a falar com representantes da PF lá, com consulado. Uhum. É aquela coisa do hiperfoco, né? Vamos Sim. dizer assim. Então, eu percebi e eu fui atrás e eu pesquisei muito, assim, de forma bem extensa. Com entrevistas, com questionários, aluguei plataforma. Mas nessa experiência toda, assim, o que tem de grande valor para mim teve, né? E tem grande valor para mim é a experiência com as pessoas. Sim. De ouvir a história das pessoas. Você morou na Flórida? Isso, em Orlando. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei somente 6 meses. Você ficou 6 meses e... Qual foi o seu foco, assim? Eu sei que você ia falar, mas para já ficar claro para quem está assistindo a gente, qual foi o seu foco, assim? Eu vou trabalhar com imigrantes e vai ter o aspecto religioso, mas o quê? Eu precisava compreender qual era o perfil migratório, e aí eu realizei as entrevistas e os questionários para poder mapear, inclusive de forma quantitativa, esse perfil. E das igrejas, eu precisava compreender também o perfil dela e o papel dela. Por quê? Essas igrejas mais específicas aqui são igrejas que foram criadas, maior parte delas criadas, desenvolvidas, plantadas, como eles falam, por brasileiros, né? E essas igrejas, elas possuem um papel socio-religioso, assim, gigantesco para os imigrantes. É tanto que muitos imigrantes, quando chegam, geralmente nos Estados Unidos, muitas vezes eles procuram as igrejas. Porque eles sabem mesmo que não tenha uma ligação com a religião,
é onde eles vão receber um acolhimento, uma orientação. Isso. A igreja é o espaço da reintegração social. Olha aí. É. Porque acaba que os líderes religiosos, eles são ligados, né, a muitas estruturas e eles acabam contribuindo muito, às vezes na inserção ao mercado de trabalho. Facilita bastante, facilita muito, sabe? Então, acaba que a igreja, ela não é só um espaço... místico, religioso. Não. É social. É também social, muito forte. E aí, isso na sua pesquisa está presente? Sim, está presente. Eu escrevo a história de todas essas igrejas. Não havia esse registro. E Você é a primeira pesquisadora lá. Também, dessas igrejas específicas, a escrever a história delas. E aí eu escrevo, está aqui registrado, né, essa história, e tento compreender como se dá esse papel socio-religioso. E aí a gente tem toda a organização, a gente tem toda a questão ligada ao vale culto, que a gente fala, muitas vezes assim, imigrantes vão ao culto, recebem senhas, códigos para poder... transformar, às vezes, em consulta médica. Tem história de uma imigrante, por exemplo, que ela conseguiu todo o enxoval, consulta médica, só pelo fato de estar presente nos cultos. Então, tem toda essa relação, né? que é um pouco diferente, às vezes, também da relação que a gente tem no Brasil, né? Esse livro aqui, Religião e Migração Brasileira nos Estados Unidos. Este livro é resultado da sua pesquisa de doutorado. De doutorado lá nos Estados Unidos, em contato com os imigrantes, em contato com essas igrejas. E também cidadãos norte-americanos também. Toda a experiência, né? Como eu falei, assim, eu também Esse é o primeiro imigrante. livro? É o primeiro livro? Não é o primeiro livro, Você não. já tinha colaborado. Mas, assim, autônomo... carreira solo é o primeiro, não? Não, também né? não é. Mas, assim, o que tem maior representação, assim, para mim, é esse, porque é essa experiência, de fato, com as pessoas, com a história delas, né? E que foi bem... Eu falei, inclusive, que tem alguns perrengues de pesquisa, Sim, né? Que a gente não fala. Eu gostaria que você comentasse justamente isso, assim. Algumas situações que você passou lá nos Estados Unidos pesquisando. Porque muitas vezes a gente vê, que resultado maravilhoso. Ela pesquisou e deixou essa grande contribuição para nós, beleza. Mas muitas vezes a gente vê o troféu, vamos dizer assim, mas não vê a cicatriz, né? De quem, né? Então, conta pra gente aí algumas situações que você passou no campo de pesquisa. Vou contar uma que é bem representativa, assim, que até hoje eu fico, meu Deus, como eu tive coragem. Mas, como eu falei, né? Quando eu tenho algum hiperfoco, o mundo está caindo e eu tenho que realizar, né? Uma específica foi com um pastor, Nivaldo Nassif. Brasileiro. É brasileiro. E tem uma representação muito forte nos Estados Unidos com imigrantes. Ele era da First Orlando, da primeira igreja batista de Orlando. Foi ele que criou o primeiro departamento nessa igreja específica. Mas ele estava vivendo um período sabático pelo falecimento do filho dele. E não estava recebendo, né, pessoas. Só que ele era a grande representação ali para os brasileiros, quase que em todas as entrevistas citavam o nome dele, e eu precisava muito falar com ele. Se ele não tivesse nessa pesquisa, ia estar Nossa, faltando, e eu lembro que eu fui até para a universidade que ele dava aula, assim, e ele sempre meio que fugindo de mim. Aí eu acho que teve uma hora que ele pensou assim, eu preciso falar com essa eu vou me livrar logo. Sim, eu vou me livrar dela. E aí... Eu lembro que, assim, me marcou bastante o perrengue de pesquisa, né, que a gente não fala geralmente, é que eu tinha que dirigir, muitas vezes eu tinha que dirigir para locais muito distantes. E a casa do pastor Nassif era muito distante de onde eu morava. E no percurso para a casa dele, eu fiquei em alguns momentos sem internet. E como vocês sabem, eu utilizo muito as ferramentas de localização incomunicável. E eu lembro que, olha, aí surge muito, viu? A fé nesses momentos. Que eu dizia assim, meu Deus... Não tem crise que sustente nessa zona. Eu lembro que eu dizia assim, meu Deus, por favor, me leve até a casa desse pastor. Me traga de volta para o meu filho, né? Meu pensamento todo era o meu filho, né? Eu tenho que ir voltar para o meu filho. E eu lembro que eu dirigi, e em alguns momentos a internet pegava, enfim, consegui chegar lá. Né? E eu lembro que eu disse, não, vou fazer a entrevista com esse pastor. Finalmente, eu não acredito. Fiquei até emocionada, assim, de ter conseguido, mas foi uma experiência fantástica. Eu escrevo, inclusive, da igreja que ele começou a plantar, nova, dele mesmo. Tá descrita aqui no livro.
E quando eu saio de lá, eu passo pela mesma situação. Aí lembra que eu falei que eu tenho muita dificuldade, assim, quando eu estou no trânsito, eu estou seguindo tudo direitinho, Tá, tá? Mas a minha cabeça também não localização tá ali, para. mas... A cabeça tá aqui nos meus trabalhos, nos Aham. meus projetos e tudo mais. Nessa hora eu fui curada, porque eu disse, meu Deus, eu tenho que voltar lá para Orlando. E eu preciso prestar atenção em cada parte que eu estou passando aqui e a tudo que o pastor está falando, porque eu não sei como é que eu vou voltar. Né? Então, olha, a presença de Deus Ele tá muito focado, forte. né? Porque aí o pastor explicou, né? Não, olha, você vai passar por aqui, tem um local que se você passar a entrada, você vai ter que retornar, porque é muito parecido. Nossa. Eu lembro do meu desespero. Eu lembro que esse local específico que o pastor Nassif falou, eu passei umas 3 vezes. Na quarta vez eu disse, não é essa a entrada 1, é a entrada 2, eu vou por aqui. E pronto, e deu certo, mas consegui chegar. Deu certo. Cheguei ao meu filho. Mas, assim, os perrengues de pesquisa, né? Tem muitos perrengues, né? E que ninguém sabe, né? Que a gente vai só passando. quem tá lá na prática, no campo, é quem sabe. Sim, né? muito difícil, assim, a gente pensa assim, não, você está lidando com entrevista com brasileiros, vai ser muito fácil. Com esses, não. Por quê? São pessoas ligadas à cultura de trabalho. Sim. Então, tempo é dinheiro para eles. Né? Então, um perrengue, mas muito tranquilo, foi com um casal de empresários muito bem-sucedidos lá, que eu realizei a entrevista e era tipo o casal, um saía de vez em quando para desenvolver alguma coisa da empresa e voltava correndo, a mulher, aí você pensa, não, mas tem que ter o ambiente propício para a entrevista. Não, o ambiente propício era esse caos, né? Porque são pessoas que não têm tempo, para eles tempo é dinheiro. Então, E assim, não é o foco para eles, né? Não. Eles estão sendo entrevistados, mas eles têm a vida dele, o trabalho deles. Sim. E era o seu foco, né? Sim. Você que... Sim. Meu Deus do céu. Foi aconteceu muito isso, assim. Mas, assim, histórias fantásticas, sabe? De grande superação. Mas foi uma grande experiência de vida para você, né? Muito. Porque, como eu falei, né? Eu tive a oportunidade de ouvir histórias, assim, impressionantes. E uma das histórias foi a história da Gabriela, que foi a primeira igreja que eu entrevistei, que foi Ministério Semeadores de Boas Novas. A história da Gabriela me marcou bastante, porque ela falou muito sobre a realidade dela de infância, a realidade dela escolar e algumas violências, principalmente violências psicológicas vividas no ambiente familiar. Né? E ela passa por uma execução de superação muito forte ligada à fé. Tá, uma das suas entrevistadas é Gabriela. Inclusive, né, a gente vai falar mais sobre isso, mas dessa entrevista, desse contato com essa pessoa, vai nascer esse livro. Né, que é o livro Eu Nasci Assim, mas não vou continuar assim, Gabriela. É a música de quem é essa música? Eu nasci assim. Enfim, vamos pesquisar. Sim. Então, dessa pessoa que você vai falar pra gente aqui, da Gabriela e do marido dela? Oséias Moreira. É a pastora Gabriela Moreira e o pastor Oséias Moreira. Eles... Gal Costa, né? Eu nasci assim, né? Gal Costa. Gal. E aí, com a pastora Gabriela, você percebe uma história que te toca mais, te chama mais atenção. Sim. Que é daí que vai nascer esse livro. Esse livro está sendo lançado, não é agora, é a nova... É o filho caçula, vamos dizer assim, se for pela filha, né, pelo nome, a filha caçula de Thaís, a sua nova obra. Saindo do forno? Saindo do forno. Tá saindo do forno. Tá saindo do forno. Então, no final do nosso podcast, a gente vai falar como é que a gente pode conseguir. Lançando diretamente aqui do podcast. Olha aí, podcast Fé na Educação aqui no Cast Arretado. Que coisa boa, viu? Com professora o professor mais querido do Brasil, viu? Então... Professor André aqui, com a professora Thaís. Né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre o livro aqui, a questão de logística, de como conseguir. Ô Thaís, aí você conhece a Gabriela, foi uma das primeiras pessoas que você teve contato na pesquisa, assim, de perguntar. E por que te chamou tanta atenção a pessoa dela a ponto de virar uma obra, de virar um livro, assim? A Gabriela que me levou a desenvolver esse projeto, que é um projeto biográfico sobre a realidade dos imigrantes. Porque muitas vezes, em muitas histórias que eu ouvia,
eu ouvia muito a realidade de que bom falar para você a minha história, porque eu não posso falar. Sim. Porque muitas pessoas, né, muitas pessoas que eu entrevistei eram não indocumentadas, elas não tinham permissão de estar no país, né, Sim. legalmente. Então, falar sobre a história era, de certo modo, poder se É identificar. perigoso, né? Sabe? Então, isso foi bem forte para mim, impactante. Eu vi, assim, nós temos histórias muito, muito, muito fortes. Inclusive, em relação à travessia mesmo, ilegal mesmo, Em para relação os essas Estados coisas que vocês estão Unidos. falando assim, que fala de travessia, que fala de situações ilegais, Sim, tem nesse livro tem aqui? também, tem também. Eu tive algumas permissões. Algumas eu tive que retirar, não tive Uhum. permissão, mas algumas eu tive. E a gente tem essas experiências muito, Então nesse muito livro tem coisas bem fortes. práticas mesmo. Muitas, Coisas do dia a muito, dia ali. muito, muito. Eu vou ler. Leia, Vou. leia. É tanto que esse livro eu escrevo muito a partir da jornada de Joseph Campbell, que é a jornada do herói. Porque eu faço Jornada de quem? a jornada do herói, que é um livro de... O Herói de Mil Faces. É um livro de Joseph Campbell, que é um autor que eu tenho Uhum. também bastante carinho por toda a relação mitológica, está na Sim. origem ali dos meus estudos acadêmicos. E eu realizo essa jornada tanto dos imigrantes como minha também. Eu identifico uma metodologia que é a Intuitive Methodology, que é a metodologia intuitiva. Porque eu tive muita dificuldade de alcançar as pessoas para a entrevista, né? Por causa dessa Uhum. relação que eu falei, Sim. né? Eu sou da cultura de trabalho, Sim. não posso te dar tanto tempo assim. Então, eu meio que precisei desenvolver um método próprio para poder desenvolver a minha pesquisa. Os perrengues. Sim, Os perrengues foi muitos te perrengues. atualizando, foi te conectando a novas situações. A novos métodos, a tentar criar novos métodos para alcançar os meus dados, né? E como E, você falou lá atrás, Thaís, você foi a primeira a trabalhar o tema sim, lá. Então você abriu, você foi ponta de lança, né? Você foi sim. abrindo portas que não tinha, né? Sim, sim. É o primeiro perfil, o primeiro papel socio-religioso das Se alguém for igrejas. fazer uma pesquisa lá nesse sentido, já tem, Tem a minha base. né? Tem a minha base. E eu fico bem feliz, assim, orgulhosa. Quando eu percebi isso, foi quando eu realmente hiperfoquei e eu desenvolvo tantas entrevistas, como também questionários, porque como eu, digamos que né, estava sendo a primeira pesquisadora, eu queria muito me apropriar de dados, Sim. inclusive estatísticos, para alcançar o máximo possível de validade para as pessoas, a academia. A Gabriela, aqui nesse livro, assim, o que que você fala da Gabriela que você pode adiantar pra gente aqui? Tá, a Gabriela, assim, primeiro, Gabriela, se estiver me ouvindo, assim, um Um abraço dia bem ela vai. forte. Se não for agora ao vivo, daqui a pouco vai chegar nela lá. Chega. A Gabriela é uma pessoa, assim, que eu tenho muito carinho. É uma das pessoas, assim, que a gente identifica nesse mundo, assim, que tem, digamos que uma missão mesmo, assim, de ser luz, de atrair. Pronto, a Gabriela é uma dessas pessoas. E a história dela é de superação. Ela vive uma realidade familiar em meio à temática do alcoolismo, né? E vive violências nesse meio, como também violências fora desse contexto familiar, né? Envolvendo também a sexualidade. E nesse processo todo há o amparo, digamos que, da fé, né? Ao grito de socorro, né? A Deus. Por favor, mude a minha história. Por favor, mostre, A né, realidade de que tantas mulheres, né? sim, e de muitas mulheres. E A Gabriela que Thaís está falando aqui com essa situação de violência, é uma realidade de tantas pessoas que a Gabriela aqui vai dar rosto, vai dar nome, sim, né? sim. E o interessante é isso, assim, quando a gente vai fazendo a leitura da história dela, a gente vai se percebendo nessa história também. Porque é uma relação de alcoolismo, uma relação de Uhum. sexualidade, uma relação de educação. Ela fala um pouco das dificuldades dela em relação à educação, né? O fato do tempo inteiro tentar ter o olhar paterno sobre ela, que ela não tinha, era um olhar muito violento sobre ela, né? Uhum. Então tem toda uma relação, uma história que nos ajuda a perceber, inclusive, a nossa própria. E em todo o caminho ela vai fazendo também um caminho curativo, que ela vai encontrando, em meio a essa jornada, o viés da fé como solução para aquilo que era doloroso, né? Então, tem... Ela sempre... Há um contexto específico que eu vou contar, que é de, por exemplo, no final de semana,
ela já entrar em pânico, Nossa. porque sabia que seria o período que ela viveria Que trauma, né? de grande trauma, né? De grande terror. Né? E ela teve, ela conta a história que, por ela ter tanto medo, ela tinha vontade de ir ao banheiro, por exemplo. Só que ela tinha muito medo de repente todo mundo sair correndo e ela ficar sozinha com o pai. E isso gerou um problema fisiológico dela, porque ela tinha essa necessidade, mas ela se segurava porque ela tinha muito medo. É horrível, né? Então, assim, é uma criança pedindo socorro o tempo inteiro, né? Mas ela conseguiu alcançar esse socorro. E aí surge o pastor Oséias Moreira, que vivencia também todo esse contexto de violência. E é bem bonita a história deles, porque ele vivencia todo o contexto de violência e ele olha para ela e diz: eu quero te tirar dessa realidade de violência e te dar uma vida nova. E aí há uma história de amor assim muito bonita. O pastor Oséias é uma pessoa Essa também... história está aqui. Está aqui, é. E aí ele realiza toda essa missão e ele ajuda muito a Gabriela e eles desenvolvem uma família muito bonita. Eles são plantadores, né? Eles desenvolveram a missão MSBN Orlando e eles estão desenvolvendo a missão MSBN Miami. Eles são pastores de qual igreja? Ministérios Semeadores de Boas Novas. É como se fosse uma célula da Assembleia de Deus. Em Orlando. Eles começaram eles primeiro foram para Atlanta, aí eles criaram, vamos dizer assim, o MSBN Orlando e estão criaram também já, né, o MSBN Miami. São que legal. Muito, é uma história que dá um filme, não dá? Com certeza. Uma série. Com certeza. E a Gabriela é fantástica, né? É uma das pessoas que eu tenho muito carinho, assim, que são essas pessoas diferenciadas, sabe? Assim como você. Gentileza. Sabe? Que a gente, assim, busca como representação mesmo na vida, que a gente olha, assim, a história e diz, nossa, que bonito, como dá sentido, como é bom, né? Ter pessoas Esse assim. livro, ele, durante a confecção dele, vamos dizer assim, durante a elaboração dele, ele vai te transformando também, não vai? Também. E é muito interessante, porque, assim, eu sempre vou desenvolvendo vários projetos, né, como eu vou falando. E o livro da Gabriela foi o livro, digamos, que me deu mais trabalho. Porque o livro da Gabriela não é um trabalho acadêmico, né, é um trabalho biográfico. É uma outra estrutura narrativa, né? E diferente desse aqui, né? Que a gente tem toda a linguagem acadêmica, né, em desenvolvimento. Só que, além disso... é uma história assim forte, né, e que de algum modo tem também todo um viés espiritual também. Então, assim, eu sempre comentei com ela, Gabriela, que livro para me dar trabalho é esse? Porque acontecia de um tudo nos momentos em que eu estava desenvolvendo esse livro. E aí ele tem a missão, né, dele, e na verdade o meu retorno a pastora Gabriela, como pastor Zé, porque eles me deram muito apoio nos Estados Unidos. Né, eu tenho pessoas muito queridas, que inclusive eu quero até citar. Sim, com certeza. Além deles, o padre Carlos Anclan, que é da Resurrection Catholic Church, que é da Igreja Católica, também me apoiou muito. O próprio o padre pastor Nivaldo Nassif, a Virginia, a Tatiana da Little Brasil, que é uma escola... Todos lá na Flórida. Todos na Flórida. A Priscila também, que é da Little Brasil, que ampararam muito o meu filho. Né? Então, são pessoas, assim, que são apoio, assim, que são colocadas marcaram na sua vida sim, lá. Sim. Com certeza. Sabe? E que tem essa representação tão especial. Então, esse livro, digamos que é um retorno. Sim. Um retorno a todo o bem, assim, que essas pessoas me fizeram. E é um projeto também que eu digo que é para dar voz, né? Em meio a todo o silenciamento que eles vivem nesse país, né? Thaís, daqui a pouco eu ainda vou, quando a gente estiver se despedindo, a gente vai falar do livro. Você volta para o Brasil. Sim. Depois de 6 meses, volta para o UFPB, termina o doutorado, apresenta... É tese que chama? É, a tese. Apresenta a tese e depois? Quando termina o doutorado, é interessante, eu terminei o doutorado em meio à pandemia de Covid-19. Né? Aulas online? Sim. E tem outro contexto também.
Quando eu estava nos Estados Unidos, eu voltei em 6 meses. Minha ideia era ficar 1 ano nos Estados Unidos. Eu não fiquei 1 ano porque houve a suspeita de TEA para o meu filho. Certo. Né? Meu filho é diagnosticado com suporte 1, né, de autismo. E esse suporte, digamos que foi identificado meio no contexto escolar dos Estados Unidos. Quantos anos ele tinha lá? Lá, 1 ano e 8 meses. Novinho, pequenininho. Muito novinho. Tinha muitos hiperfocos, por exemplo. Ali, ele não se comunicava, não tinha muita interação social, mas ele conseguia compreender o alfabeto em inglês, espanhol, formas geométricas, coisas que as crianças da idade dele não conseguiam compreender. E já estava se destacando. E sim, ali. ele tinha esse destaque, né? Tinha esses hiperfocos. Por outro lado, quando, por exemplo, eu chamava Luan, né? Ele não olhava para mim, né? Quando eu apontava, ele não olhava para onde eu apontava. Algumas fases, né, do desenvolvimento, ele não estava integrado a elas, né? E aí, no próprio contexto escolar, começaram a surgir situações, né, que indicavam um possível... Foi chamando a atenção. Né? Foi chamando a atenção. E esse foi o motivo para eu ter voltado antes de 1 ano. Né, porque lá eu teria, né, claro que todo o tratamento, mas aqui no Brasil eu teria toda a minha família. Sim, um suporte familiar. Isso. Então, eu consegui realizar um sonho que nem era sonho meu, vamos dizer assim, e corri para o Brasil para continuar dando. E lá foi ótimo para você fez sua pesquisa também. Sim, e eu continuo em contato com todos eles, né? A gente continua desenvolvendo, eu até publiquei um artigo sobre a pandemia de Covid-19, como foi a experiência dos imigrantes em meio à pandemia de Covid-19. Tem até um artigo, qualquer coisa vocês pesquisam. Lembra o título agora, sim? Para eu fazer a pesquisa aqui. Mas é bem fácil, peraí que eu... Pesquisa aí. Aí você volta para o Brasil, né? O amor pelo filho ali fala alto, mais alto. Aí achei. O tratamento e volta para a universidade. Como é o nome do artigo? O artigo é Impactos Socio-Religiosos da Pandemia de Covid-19 para Imigrantes e Igrejas Brasileiras nos Estados Unidos. Foi publicado onde? No periódico Horizonte. Periódico Horizonte. Então, olha aí. Se botar lá, Periódico Horizonte, professora Thaís, e aí Lopes, vai aparecer lá. Vou procurar. Impactos, procura. E é bem interessante. Aí você chega aqui no Brasil com essa situação. Eu vou dar uma olhada. Porque nele tem relato bem impactantes. Por exemplo, tem um relato de Glória Maria, que é a experiência dela em meio à pandemia, que eu fiz esse recorte na pandemia mesmo, ali em meados de julho, agosto, em que ela fala sobre a experiência da Semana Santa, no Vaticano, todo o silêncio, sem as pessoas. E ela destaca, eu tenho esse relato no artigo, né, sobre a experiência dolorosa em meio à Semana Santa no contexto de pandemia. Né? E como é essa experiência dos imigrantes nesse contexto de pandemia lá, as pessoas que são ligadas à cultura de trabalho, sofrendo e distante da família, né, que é o grande impacto. Sem ter tempo para ir para as celebrações, aquela coisa toda. Sim. Muitas igrejas. E assim, muitas igrejas fecharam as portas em meio a tudo isso. E nesse artigo eu escrevo um pouco disso. Né? E tem esse relato que é bem emocionante. Periódico Horizonte. Periódico Horizonte. Dê uma olhada. Sim. Aí, voltando lá para o meu filho, eu tenho essa experiência de ter tenho essa percepção, a escola começa a ter essa percepção. E eu saio do contexto escolar, o daycare, que era puramente norte-americano, porque eu percebi que ele precisava de um apoio, digamos, que mais brasileiro no suporte norte-americano. As professoras, elas não podem chegar próximo, né, muito próximo das crianças, né, por toda a relação de violência que existe lá. E eu tinha uma outra escola lá brasileira, que é a Little Brasil, que é uma escola que foi criada pela professora Tatiana. Tatiana, ela é do Brasil, mas que criou, inclusive, um projeto muito premiado lá nos Estados Unidos. É uma escola ligada à religião, não? Não. Brasil, não? Não é. É um projeto premiado dela, da Tatiana. E aí, eu quase que desistia da pesquisa em si por causa do meu filho, porque ele estava passando por esse processo e eu estava tentando compreender o que estava acontecendo, né? E surgiu a Tatiana, que é do Little Brasil.
eu lembro que eu cheguei para ela e disse assim, Tatiana, olha, eu penso que o único local que pode me fazer, né, mudar de ideia e eu continuar aqui abraçando a minha pesquisa é esse local, Liga né, Brasil. é essa escola, porque aqui eu tenho a representação brasileira muito forte e a gente tem um apoio, assim, né, a gente tem esse apoio de proximidade, né, esse afeto, que lá, por toda a questão deles É mesmo, né? cultural mesmo, É, né? E também. tantas situações sociais que acontecem, né? Isso, né? Das violências com as crianças, por isso que tem essa interação. E eu lembro muito, assim, por isso que eu tenho muito carinho, né, e zelo por essas pessoas, que ela olhou para mim e disse, Thaís, olha, para a idade do teu filho, a gente não acolhe, mas a gente vai acolher, porque você vai desenvolver a sua pesquisa. Olha aí. E foi um marco, assim, ela e a professora Priscila, né, de lá. Porque elas acolheram Que massa, que legal. e eu consegui continuar a minha Te deu o pesquisa. suporte, né? Deu o suporte que eu precisava, assim. Era incrível, tipo, eu dizia, Tatiana, olha, eu tô indo para muito longe agora. Hoje, preciso mais de você. É o dia que eu mais preciso. E eu lembro que a Tatiana, ela era da First Orlando, né, a primeira igreja batista. E eu fui para a primeira igreja batista para realizar a pesquisa lá, para conseguir compreender o perfil, né, dessa igreja, como eles desenvolveram, que é a igreja que tem um departamento brasileiro, que foi criado o departamento brasileiro pelo pastor Nivaldo Nassif. E eu lembro, Tatiana, eu só posso realizar essa entrevista com os pastores de lá, né, que não, na época não era o pastor Nivaldo Nassif, porque ele estava no período sabatino, se eu levar Luan. Eu vou ter que levar Luan. Aí, porque eu só podia fazer essa entrevista com eles no domingo, né? E aí eu lembro que ela falou pra mim assim, você vai fazer, e eu vou junto. Enquanto você tá fazendo a entrevista, eu fico com o Luan. Olha aí. Gente, mas assim, pessoas assim, sabe, que surgem assim na nossa jornada e que a gente não compreende direito, mas que está lá pra É isso, massa assim, ver sabe? isso, é Assim, muito bom. então eu tenho, assim, são pessoas que eu tenho assim um carinho gigantesco, sabe? A Tatiana, a Priscila, elas me deram um suporte assim incrível, sabe? E foi assim o final da minha pesquisa. Sim. E com essa angústia, vamos dizer, de tentar compreender. Situação nova, né? Sim, mas aí eu voltei para o Brasil e voltei já para conseguir compreender de fato o diagnóstico Aí, e ajudá-lo. aqui no Brasil, tem uma questão nova familiar, né? Com seu filho, essa questão toda. E tem a questão acadêmica, o UFPB. Aí você termina o doutorado, mas quer mais. Sim. Pós-doutorado. Pós-doutorado. Quando eu terminei o doutorado, assim, é tão representativo, assim, a minha tese, a minha defesa de tese, foi uma defesa que eu nunca vi algo assim igual. Porque a gente teve a representação de professores de fora chorando, basicamente, emocionados com tudo aquilo que eles tinham lido da minha pesquisa, Sim. né? Porque, de fato, eu acolhi as histórias e elas estão na minha tese, né? Além de todos os dados, né? Todas as tabelas e tudo mais, eu tenho também a própria jornada migratória. Sim. E lidar com a jornada migratória é Né? lidar com a experiência e com a história das pessoas, né? Isso marca muito. E o meu doutorado, o final do meu doutorado, foi em meio à pandemia. Eu concluí a minha tese no mês de maio. Dia 18 de maio foi o dia que eu enviei a minha tese. E a minha defesa de tese foi no dia 29 de junho, dia de São Pedro, de 2020. A gente estava em meio a toda a realidade de pandemia. E com todo aquele medo, né? O que vai ser, toda a incerteza do futuro, todo o medo em relação às mortes, né? Sim. Então, a cabeça a mil. E aí, quando eu concluí na minha defesa, a indicação foi que eu receberia a publicação da minha tese, que aí é o resultado, que é esse livro aqui, foi publicado pela editora UFPB, e a indicação de que eu realizasse o pós-doutorado, como também a indicação de que poderia ser premiado também. E então, logo em seguida, eu já escrevi o projeto com todo o fôlego do mundo, com toda a alegria de uma defesa, assim, incrível. Eu realizei o projeto e iniciei pós-doc. Muito bem. Ali mesmo. Naquele ano mesmo, eu já iniciei pós-doc. E aí, desenvolvi pós-doc em meio a situações muito difíceis, que a gente estava em contexto de pandemia. Eu estava com medo em relação a essa inserção ao mercado de trabalho. E quem me acolheu foi a Prefeitura Municipal de João Pessoa. Você foi trabalhar? Fui trabalhar.
na educação básica. Professora de ensino religioso. De ensino religioso. Foi a minha primeira inserção no curso de Ciência das Religiões. Você trabalha quanto tempo na prefeitura? Não, eu não estou mais Não, hoje. você trabalhou quanto tempo na prefeitura? Eu fiquei de 2020 até 2023. Você ficou um ano? 2 anos. 2 anos. 2 anos. E hoje? Hoje eu estou na UFPB, né? Você é professora do DCR? De Ciência das Religiões. Ciência da Religião. Professora de Ciência das Religiões da UFPB. E eu passei no processo seletivo também da EMBER. E eu sou na EMBER, hoje, diretora acadêmica da EMBER, dos programas de pós-graduação, que são programas de mestrado e doutorado. Então, na UFPB, Thaís é professora. Sou professora. Na graduação? Da graduação. Trabalha com qual disciplina hoje? É disciplina que chama? Sim. É uma coisa bem interessante. Se tiver aluno meu aí, fala. Eu estou fazendo parte de um projeto bem interessante. Eu cheguei na UFPB e estou com a missão, vamos dizer assim, de implantar o estágio prático, porque eu peguei o estágio do bacharelado de Ciência das Religiões numa configuração teórica que não deixa de ser prática, mas teórica. E aí eu transformei essas ementas para que os cientistas da religião tivessem, de fato, a experiência de estágio, né, essa inserção ao mercado de trabalho. E aí que surge os concedentes, né, que são pessoas que, inclusive, eu quero dar todo o meu agradecimento. No curso de Ciência das Religiões de bacharelado, nós não tínhamos estágios práticos. E então, eu assinei o meu contrato, acho que foi no dia 7 de julho, algo assim. No dia 10 eu iniciei, e com um mês eu consegui essas parcerias, que foi com a EMBER, né, o Centro Cultural São Francisco, a Prefeitura Municipal de João Pessoa, junto à Secretaria de Turismo, como também FUNESC, junto à Biblioteca da FUNESC, né? São os primeiros concedentes. Certo. Então, é a primeira, estou fazendo parte de um projeto bem pioneiro. Legal. Porque são os primeiros cientistas da religião a realizar estágio prático, né? E essa luta nossa é por inserção ao mercado de trabalho. Muito legal, Thaís, muito bom porque a gente não consegue compreender direito quais são as atribuições, né? E só a partir dessa experiência prática é que as pessoas vão conseguir compreender também. É muito bom. Então, eu estou realizando, né, essa integração prática aos estágios e contando, né, com pessoas bem incríveis, né, como essas, que estão nos apoiando. Gerson Henrique. Gerson Henrique, professora Thaís, sempre muito sensata. Com toda certeza é uma professora que está fazendo uma diferença enorme na vida de muitos alunos do curso de Ciências das Religiões. Obrigada, Gerson. E ele bota aqui, a professora que revolucionou os estágios na área de Ciências das Religiões na UFPB. Obrigada, Gerson. Tivemos experiências incríveis graças aos esforços dela. Obrigada. Edivaldo Nascimento está aqui dando boa noite também. Pedro Zenitsu, meu melhor professor acadêmico e a madrinha que me ensina para a vida. Tá aí. Legal. Gente, obrigada. Mas e não é fácil, né? Quando a gente surge com um projeto pioneiro assim... Tudo que e você já tem essa vibe de pioneirismo, né? Muito. A gente está caminhando para o finalzinho aqui, Sim. Poucos minutos. Então, assim, é legal ver isso na sua vida, Thaís. Essa pegada de abrir portas, né? Sim. Eu sei que dói, eu sei que é doloroso, mas também é gratificante você ver que você está colaborando na vida de tantas pessoas e vai colaborar, né? Lá na frente vão olhar assim para trás, olha, a professora Thaís colaborou, abriu as portas para a gente nisso aqui, né? É interessante. Sim. É muito legal ver isso na sua vida também, muito bom. É o que dá sentido, né? Eu tenho, né, como eu falei para você, uma certa ligação assim, com a ciência da religião. Eu até fui aluno especial lá fiz uma inscrição como aluno especial lá no DCR. E se eu não estiver enganado, a gente pagou. Eu acho que você também, com o professor Losival. Fantástico. Professor Losival. Eu lembro de você na sala de aula, com o professor Losival. Com certeza, ele foi meu professor. Foi espiritualidade indígena. Não foi? Ele é fantástico também. O professor Losival também tem um trabalho muito bacana. E assim, o professor Losival, eu quero trazer ele aqui depois. É tipo uma Neide Miele. Né? O professor Losival, assim, levou a gente nas aldeias tabajaras, levou a gente lá nos potiguaras.
E a partir dali, daquela experiência do departamento do DCR, Ciência da Religião, bem breve na minha vida, como um aluno especial, eu comecei a fazer uns trabalhos com os indígenas, né? Aqui na Paraíba, muito graças a incentivo do professor Losival. Ele nem sabe disso, talvez. Então, hoje eu levo os meus alunos anualmente nas aldeias tabajaras para conhecer a experiência religiosa dos indígenas. É fantástico. Né? Cacique Tabajara, Cacique Adinaldo já é um dos convidados do nosso podcast. A gente só está fechando aí as datas. Muito Cacique lá da aldeia Vitória. Cacique Carlinhos da aldeia Barra de Gramame. A gente já fez muitos trabalhos juntos, graças ao professor Losival. Né? Eu acho bem interessante isso aí. Então eu tenho essa gratidão também. Já caminhando aqui para os encerramentos, se a gente tivesse mais tempo, a gente ia conversar bem mais, porque o bate-papo está bem legal. Passou um bocado do tempo, né? Primeiro, assim, para a gente já caminhar para o finalzinho, como é que a gente faz para conhecer essa obra, Gabriela? Como é que a gente faz para conseguir, aonde encontrar? Ela vai ficar disponível na livraria da Imber, que foi pela editora Imber. Editora Imber, né? Ainda não está à venda, mas certo. Até o final do ano vai estar à venda. Como também nas livrarias do Brasil, a gente vai ver especificamente quais, sim. Como também lá nos Estados Unidos, né? Tudo a partir do site da Imber Editora. Então, a gente vai ter acesso ao site da Imber, a essa obra, né? Que inclusive quero fazer o meu agradecimento a eles, né? A editora Imber, que favoreceu muito a publicação desse livro. Legal, muito bom, muito bom. Então, pessoal, já fica aí na expectativa, vamos ter acesso a essa obra, né? Vale a pena. É uma história que merece muito ser lida. E outra coisa, né? Quando chegar aí nas plataformas, entra em contato comigo pra gente divulgar, pra gente... com certeza. Fazer aí alguns trabalhos junto também de divulgação e de venda, né? Dessa obra. Muito obrigada. Você, agora para encerrar mesmo, você está trabalhando em uma instituição privada? Isso, que é a Imber. A Imber, ela surge em Orlando, é uma instituição norte-americana que desenvolve também projetos, né, programas de pós-graduação de mestrado e doutorado para brasileiros. Só em ciências de religião, não? Não, em educação, teologia, também vão iniciar a turma de administração, mas com esse viés para brasileiros, né? Aqui no Brasil, você é representante ou é regional? Como é? A nossa representação no Brasil mais específica tem um polo aqui em João Pessoa, que é no bairro dos Estados. Né? É muito bacana, porque é uma instituição norte-americana, privada, mas com professores, assim, a equipe é muito, muito boa. Tem colegas da UFB trabalhando comigo lá, sabe? Então, é uma instituição que, de fato, preza pela qualidade. Eu tenho bastante carinho e, por isso, faço parte também dessa equipe, né, da Imber, que deixo aqui o meu abraço a quem estiver acompanhando, não sei exatamente. Tem um perfil aqui que chama Fala Zé, eu não sei o nome da pessoa, né? Porque às vezes tem uns perfis assim que tem uns nomes, né? Um grande abraço à minha professora orientadora Thaís. Né? Então é da Imber. Muito bem. Obrigada. Thaís, muito obrigado por esse bate-papo. Foi muito legal, muito legal. Agradeço demais, tenho certeza que do mesmo jeito que você influencia na vida dos seus alunos, na vida de tantas pessoas, muita gente aí que está assistindo agora ao vivo ou que vai assistir depois, está aí na plataforma. Mais uma vez a gente pede aí, deixa a sua curtida. Se você não é inscrito ainda no canal Cast Arretado, passa a se inscrever, passa a conhecer esse canal. Provavelmente vai estar no meu canal também, né, prof.andrealexandro. Você vai estar tendo acesso. Alguns cortes, né, João? Vai estar aí também no Instagram, vai estar nas plataformas digitais. Então você vai estar nos acompanhando. Deixa sua curtida, nos acompanha. E de uma forma muito especial, mais uma vez, muito obrigado, professora Thaís. Foi uma aula de vivência, de experiência. Fica aqui a minha gratidão. Provavelmente nós vamos nos encontrar mais vezes, né, para falar daí das obras, das experiências. E deixo aí esses passos de encerramento, né, qualquer fala sua, mas muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Eu tenho muito carinho por pessoas que fazem a diferença, né? A gente tem tantas situações de adversidades difíceis, né, para o povo brasileiro.
Então, você é uma representação muito positiva, principalmente nas redes, nas mídias, né? E isso é muito importante para a gente. Então, eu deixo meu agradecimento, inclusive, pelo seu trabalho, como também gostaria de aproveitar para agradecer, né, a todas as pessoas que estão acompanhando, mas especificamente a minha família. A minha mãe, o meu pai, minha irmã, meu tio, minha avó. Por que eu estou falando isso? Porque são o meu suporte, né? Minha mãe, mais especificamente por todas as vezes que ficou com o meu filho para eu poder trabalhar, para eu poder estudar, né? Que é a minha grande heroína, que é a pessoa que demonstrou em toda a nossa vivência. Como é o nome da sua mãe? Sandra. Em todas as nossas vivências demonstrou que o impossível talvez seja possível e por isso que muitas vezes eu vou além do que é possível por acreditar, né, por ter esperança e que a gente siga nisso, nessa perspectiva, né, de acreditar, de ter esperança, ter resiliência e não desistir, né, seguir. Top. Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, um beijo no coração de vocês, a todos aí seguidores do Cast Arretado, nosso podcast Fé na Educação, né? Muito obrigado pela companhia de todos e até a próxima. Se Deus quiser, beijão. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu!